Chegamos à lição de número 3 do livro de Atos, e nessa semana o tema é bastante interessante e muito aplicável à nossa realidade, que fala sobre a vida na igreja primitiva, como viviam os primeiros cristãos. Esse é o tema desta semana. E esse tema pode ser resumido em algumas palavras. A primeira palavra é comunhão. O Atos 2,42 é um texto muito conhecido e muito debatido, e objeto de muitos sermões entre nós, fala da comunhão. Diz que os fiéis estavam constantemente juntos, não só no templo, mas também nas casas, não é? Eles acreditavam, eles tinham uma ideia de que o fim estava próximo, e eles então concluíram que seus bens materiais não eram tão importantes, e eles também tinham uma espécie de uso comunitário dos bens. Então, a vida de comunhão envolvia não apenas oração, mas envolvia também repartição desses bens, dessas posses. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, porque eles realmente estavam pensando assim: isso aqui tudo logo vai acabar, Jesus vai voltar logo e nós vamos para o céu, então nós não precisamos dessas coisas. Então, havia muita comunhão. Segunda coisa que havia ali, Atos 2,42, nos dá a ideia de que havia ensino e pregação. O texto de Atos 2,42 diz que eles perseveravam na doutrina. Ou seja, não era apenas uma gritaria, uma excitação, não era apenas alguma coisa que as pessoas saíam por aí de forma motivada apenas. Eles eram mais do que motivação, eles tinham conteúdo. Eles perseveravam na doutrina. Isso indica que eles estudavam as Escrituras Sagradas para ver a vontade de Deus. E eles tinham uma pregação cristocêntrica. Jesus, o Messias, que ressuscitou, foi exaltado ao céu, voltará, não é? E eles falavam muito da necessidade de arrependimento dos pecados. Era uma pregação evangélica, pura, poderosa, que mexia com as pessoas. E também uma coisa que eles utilizavam, quer dizer, Deus utilizava através deles, eram os milagres. E os milagres não eram para exaltar o apóstolo A ou B, mas os milagres através deles, que Deus fazia, era para justamente exaltar o poder de Deus e o poder do Messias. Ou seja, havia uma confirmação do que eles estavam pregando, era atestado por esses grandes sinais e maravilhas que Deus fazia, curas e coisas maravilhosas. No entanto, além da pregação, o primeiro bloco foi comunhão, o segundo bloco foi ensino e pregação, os apóstolos também tinham oposição. Você vai, por exemplo, para Atos capítulo 4, começa ali uma oposição aos cristãos. O ciúme e o apego ao poder, naquela época e hoje também, especialmente dos líderes do templo, dos líderes religiosos, estava ameaçado com a verdade da ressurreição de Cristo. Então, se as pessoas fossem anunciado que o Jesus que eles pregavam era o Jesus vivo que estava no céu, o Jesus que ressuscitou pelo poder de Deus, isto incomodava os dirigentes, porque eles iriam perder adeptos, iam perder fiéis, iam perder dinheiro, iam perder posição, iam perder poder. Então o texto de Atos 4 diz que os apóstolos, por exemplo, foram presos. E em Atos 4 também, verso 18, diz que eles chegaram para os apóstolos e disseram: vocês têm que parar de pregar esse negócio de que Jesus ressuscitou e que ele tem poder e que ele é o Messias. Parem com isto, né? E qual foi a resposta dos nossos apóstolos? Os primeiros apóstolos. Atos 4:20 diz assim: nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido. Ou seja, nós falamos daquilo que nós vivenciamos. Nós não estamos inventando nada. Nós não mentimos. Essa era uma ousadia santa, não é? É interessante também, quando a gente analisa isso, a gente vê, por exemplo, na continuação, Atos 5, né? Atos capítulo 5, onde a cena se repete com os apóstolos sendo presos novamente. Foram no capítulo 4 presos, no capítulo 5 também, né? Sempre por inveja do sumo sacerdote, dos saduceus e etc. E o texto diz que um anjo libertou esses apóstolos. E quando eles foram libertos pelo anjo, eles fizeram o quê? Eles voltaram ao templo.
E ali continuaram pregando. Foram proibidos de pregar de novo. E aí vem aquele famoso texto de Atos 5:29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a trajetória era esta. Colocava na cadeia, Deus libertava, eles saíam e saíam para pregar. Eram proibidos, iam para a cadeia de novo. E assim foi a trajetória dos apóstolos durante um tempo. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos aqui é que essa gente era ousada. Essa gente tinha uma fé inabalável. Cria, de fato, naquilo que pregava. Algo que deveria mexer com a gente hoje também, né? E aí, por exemplo, no Atos 5, Deus se utiliza de pessoas, né, que não eram nem cristãos. O caso de Gamaliel, aquele mestre judaico. Ele disse para as pessoas que queriam perseguir os apóstolos, até matá-los, ele disse, olha, se isso aí é de Deus, vai prosperar. Se não for de Deus, não vai prosperar. Bom, Gamaliel estava certo, porque era de Deus, e prosperou, e chegou até nós. Esse é o ponto, não é? Então, a igreja cristã primitiva era caracterizada pela comunhão, era caracterizada pela pregação, pelo ensino da palavra, era caracterizada pela oposição, mas há um dado triste na igreja cristã primitiva. Muita gente fica com saudosismo hoje em dia, e eles dizem assim, bons tempos aqueles, os tempos do passado. Bem, o passado é importante, há muita coisa boa do passado, mas nenhum passado é perfeito. Essa é a verdade. Quando a gente olha para a igreja cristã primitiva, houve ousadia, houve comunhão, houve tudo em comum, foi de fato uma maravilha, mas no meio desta gente toda, também houve infidelidade. E essa é a quarta palavra do nosso resumo aqui. A primeira é comunhão, a segunda é ensino e pregação, a terceira é oposição dos inimigos da fé, e a quarta é internamente houve infidelidade, eu diria mais, desonestidade. E aí você tem o caso típico de Ananias e Safira. Você lembra disto? De gente que prometeu, mas não cumpriu. Disse que ia dar, mas não deu. A parte que era de Deus não foi devolvida totalmente. Eles estão aqui, o caso de Ananias e Safira no capítulo 5, em contraste ao final do capítulo 4, versos 36 e 37, que fala de um sujeito chamado Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé vendeu uma propriedade e veio e depositou tudo o que ele tinha aos pés dos apóstolos para ser usado na missão da igreja, na pregação do evangelho. Uma atitude linda, maravilhosa de Barnabé, um homem de Deus. Todavia, já no capítulo 5 diz que em contraste com Barnabé, aparece Ananias e Safira como dois sujeitos desonestos, infiéis. O que isso nos diz? Nos diz que a igreja é composta de joio, ou melhor, de trigo e de joio. Hoje a gente às vezes se queixa e diz, olha, nós temos joio na igreja, nós temos problemas na igreja. Mas não deveríamos nos apavorar. A própria igreja cristã primitiva, que foi a original, que foi a primeira, aquela que sentiu os efeitos do Espírito Santo, também teve gente que descreu, que foi infiel e que foi desonesta com Deus. Não deveríamos nos surpreender hoje. O que deveríamos é pedir para que a gente seja Barnabé e não seja Ananias e Safira, porque eles foram castigados por Deus. E alguém pode pensar assim, mas Deus foi muito duro, por que matou Ananias e Safira ali de forma fulminante? Bom, a gente não sabe o que aconteceu antes, o texto não detalha. É provável que eles vinham já de uma vida de infidelidade e desonestidade. E Deus precisava usá-los como um exemplo para os demais crentes, numa igreja que estava surgindo e que precisava, naquele momento, de manifestações contundentes da parte de Deus. Então, outra coisa a dizer sobre eles é que eles tentaram enganar não só a comunidade local, mas o texto de Atos 5, verso 3, diz que eles tentaram enganar o próprio Espírito Santo. Perceba? Então, não foi coisa de pouca monta. Eles, ao enganar o Espírito Santo, estavam pecando contra o Espírito Santo, porque certamente estavam lhe resistindo aos apelos anteriores. É algo para a gente pensar. Então, terminando a nossa lição de hoje, converse um pouquinho com seus alunos. Há um assunto meio melindroso aqui, nesse tema dos apóstolos, na pregação dos apóstolos.
Eles falavam muito sobre Jesus, sobre a cruz, sobre a morte de Jesus em nosso lugar, sobre a ressurreição de Cristo, né? Converse com seus alunos sobre a seguinte questão. Como adventistas, nós temos que proclamar ao mundo algumas mensagens distintivas. Por exemplo, uma delas, o sábado, não é? O santuário e outras mais. Como é que a gente pode conciliar isto com a ênfase que os apóstolos davam ao tema da cruz, da salvação, do evangelho em Cristo Jesus? Como é que a gente pode pregar essas doutrinas distintivas, como o sábado, e ao mesmo tempo ser evangélico, ser um pregador do evangelho como os apóstolos o foram? Isso é possível? Dá uma volta na lição, lá na segunda-feira, na pergunta 2, e você vai encontrar um comentário bastante interessante sobre isso, né? E, por último, analise o perfil de Gamaliel, né? Aquela pessoa equilibrada, aquela pessoa que soube, de fato, tirar os seus amigos judeus de incomodarem ou até de matarem os apóstolos, os primeiros cristãos. E Deus usou para que o evangelho progredisse. Era a intenção de Deus para isso. Então, analise um pouco o parecer de Gamaliel e pergunte assim, será que nós precisamos de pessoas com esse perfil conciliador, sábio na igreja hoje? Claro que sim. Converse um pouquinho sobre esse perfil de Gamaliel e a sua importância para a liderança da igreja e para o crescimento da igreja hoje. Um abraço para você. Na semana que vem a gente está aqui de volta.